Olá, sou o professor Jadson e você acabou de conhecer o Cupido. O Cupido, eu sou o Cupido infalível entre você e a língua portuguesa. Eu serei o Cupido infalível entre você e a língua portuguesa. Você entenderá por que eu estou dizendo isso. Tudo bem? Tudo tranquilo? Veja só, no primeiro vídeo o professor Carlos te trouxe para a possibilidade, te trouxe para o possível por meio das dicas infalíveis, das diretrizes infalíveis para a sua aprovação. Você conseguiu ver isso também no segundo vídeo com o professor Herbert, que te trouxe dicas importantes e infalíveis para a sua aprovação. Não sei se você percebeu, mas eu falei muito, isso está fazendo parte do nosso discurso, essas palavras-chave: infalibilidade, possível, confiança, tranquilidade, aprovação. Que tudo isso, todas essas palavras você tem que internalizar, porque esse é o nosso objetivo com o método Águia, tá? É te mostrar isso, te deixar mais confortável para a sua aprovação. Beleza, tranquilo. Durante esses dias, você trocará de óculos. Você colocará ou trocará de óculos. Trocará de óculos por quê? Porque você colocará os óculos da possibilidade. Você colocará os óculos do possível. Você enxergará pela perspectiva da possibilidade, enxergará pela perspectiva da possibilidade, ok? Então pense muito nessas palavras: possibilidade, confiança, enfim, garra enfim, tá? Pense em palavras positivas, porque são nessas palavras que nós vamos focar. Tranquilo? Beleza? Tudo bem? Então veja só, após esse vídeo, você ficará tranquilo, você terá confiança quanto ao estudo da língua portuguesa para o seu concurso. Por quê? Porque você saberá como é estudar português com os águias. Você perceberá que não é tudo, não é aquilo que falaram para você em relação à língua portuguesa, não é aquele bicho de 7 cabeças, de 14, sei lá quantas, enfim, você perceberá que é possível. Tá bom? Esse é o nosso objetivo. Após esse vídeo, esse é o meu objetivo como seu cupido. Tá? Eu quero estreitar esse relacionamento entre você e a língua portuguesa. Tá bom? Por isso, serei o seu cupido. Tranquilo, tudo certo, tudo beleza? Vem comigo. O que acontece? Te darei dicas importantes de ortografia e acentuação gráfica. Tá? E te mostrarei caminhos mais curtos. Tá bom? Caminhos mais curtos para facilitar o seu entendimento em relação a esses conteúdos que cairão também na sua prova. Tranquilo, beleza? Pensando em ortografia em primeiro lugar, alguém te ensinou ortografia, alguém te ensinou, não sei quando, não sei quem foi, mas alguém te ensinou a seguinte... Antes de falar isso, eu quero te dizer o seguinte, ó. Como professor, eu não consigo gostar de língua portuguesa, da disciplina portuguesa, mas eu quero desconstruir isso em você. Professor, como é que você vai conseguir? Eu quero te mostrar o seguinte, perceba essas perguntas. Você se comunica por meio de qual língua? Língua portuguesa, tudo bem. Você se comunica por meio da língua portuguesa. Qual a língua oficial do seu país? Língua portuguesa, tudo bem. Veja só, qual a sua língua materna? Língua portuguesa, tudo bem. Então, qual a língua que você expressa seus sentimentos, suas vontades, seus desejos? Língua portuguesa, muito bem. Agora eu te pergunto, tem como fugir? Tem como fugir? Não tem outra alternativa. Você tem que se apaixonar pela língua portuguesa. Ei, você tem que se apaixonar. Quando você se apaixona por algo, sabe o que você faz? Tudo para entender por alguém. Vamos pensar nesse caminho. Quando você se apaixona por alguém, você faz de tudo, faz de
o impossível, que não é possível fazer o impossível, mas você faz tudo que você pode para entender aquela pessoa, né? Para desvendar os segredos daquela pessoa. Então, veja só. Você não tem saída, você tem que se apaixonar pela língua. Primeiro passo, se apaixone pela língua portuguesa. Como? Se apaixone. Dê um jeito de se apaixonar pela língua portuguesa. Veja a língua portuguesa como sua. Pertence a mim, é algo meu. Tá? Se é algo meu, eu vou valorizar. Se é algo meu, é algo do meu país, é algo que a minha família usa, é algo que eu uso e vou usar sempre. Eu tenho que valorizar, eu tenho que conhecer, porque o que é seu você tem que conhecer. Tá? Tudo que pertence a você, você tem que gastar energia conhecendo isso. Então, se apaixone, pense, é a minha língua portuguesa, é a língua que eu uso para me comunicar, é a língua materna, é a língua oficial do meu país, é a minha língua, então é minha, é meu. Tenha esse sentimento de posse em primeiro lugar, porque se você não tiver esse sentimento de posse em primeiro lugar, nada pode ser o melhor professor que você vai conhecer. No caso, já conheceu, que sou eu. Pode ser o melhor professor, pode ser o melhor método, mas não dará certo, porque tudo tem que começar aqui, ó. Então se apaixone pela língua portuguesa. Tenha esse sentimento de posse. Porque partindo daí, aí sim, tudo ficará mais fácil para você, tá bom? Primeira coisa, se apaixone pela língua portuguesa. Vamos lá, se apaixone, crie, desenvolva sentimento por ela, desenvolva sentimento de posse, aquele sentimento de cuidado, de conhecer. Eu quero que ser amigo da língua portuguesa, afinal não tem como fugir, tudo bem? Então esse é o primeiro sentimento que você quer ter, tá? Tem que ter, na verdade. Mas por que você tem essa coisa negativa com a língua? Porque alguém pegou em sua mão e te convidou, vamos ali conhecer a língua portuguesa. Mas esse alguém te levou por caminhos errados, te mostrou a língua por caminhos errados. Por isso você tem esse sentimento hoje. Tudo bem? Por isso você tem esse sentimento hoje. O que acontece? Eu vou te mostrar o seguinte. Vamos ver a questão da ortografia, Alguém te falou o seguinte, você aprendeu que o uso, por exemplo, o uso do X, aprendeu da seguinte maneira. Alguém te falou assim, ó, você vai usar o X, após a sílaba ME, tudo bem, sílaba ME, tranquilo. Após ditongo, legal, ditongo crescente, decrescente. Após a sílaba EN, tudo bem, após a sílaba N. Tudo bem, acabou? Alguém? Não, acabou não. Com a sílaba ME, você não pode esquecer da exceção mecha. Ah, legal, da exceção mecha. Tudo bem, acabou? Não. Com ditongo, você não pode esquecer da exceção recalchutar. Tudo bem, recalchutar, legal. Ah, tá, acabou? Não. Com a sílaba EN, você não pode esquecer das exceções encher, encharcar, enxova e enchumaçar. Tudo bem? Agora sim, tudo bem. Aí esse alguém que estava ali ensinando perguntou, e aí, tudo bem? Aprendeu? Não, você já esqueceu tudo. Você já esqueceu tudo, tá? O uso do X, fale o que eu acabei de falar para você. Não lembra? Pois é. Eu quero te mostrar uma forma, eu quero que você simplesmente decore, memorize uma frase. A seguinte frase que eu coloquei aqui no quadro para você. Memorize essa frase, memorize. É uma frase só. Uma frase você consegue memorizar, tudo bem? Uma frase. Memorize a seguinte frase. Professor, mas e a questão do sentido? Só memorize essa frase. Você memoriza a frase que não tem nem sentido, tudo bem? Memorize essa frase. Olha a seguinte frase, olha aqui. Meditem desse jeito, com N, tá? Meditem sem encharcar a mecha de cabelo com enxova. De novo. Alguém falando, dando conselho, ó. Estou te dando um conselho, ó.
eu estou dando conselho para algumas pessoas. Esse conselho é essa frase. Meditem sem encharcar a mecha de cabelo com enxova. Mas não esqueçam de enchumaçar e recauchutar o pneu. Tudo bem? De novo. Meditem sem encharcar a mecha de cabelo com enxova. Mas não esqueçam de enchumaçar e recauchutar o pneu. Você sabe que recauchutar é colocar mais borracha, tem a ver com o pneu, tá? Enchumaçar é encher de algo, encher enfim, encher de alguma coisa, encher algo de alguma coisa, tá bom? Então, enxova é um peixe, uma espécie de peixe, encharcar tudo. Então, é mecha de cabelo, enfim, olha só. Veja novamente essa frase, ó. Meditem sem encharcar a mecha de cabelo com enxova. Tudo bem, gente? Ah, entendi. Mas não esqueçam de enchumaçar e recauchutar o pneu. Memorizar essa frase? Você consegue memorizar essa frase? É claro que sim. Meditem sem encharcar a mecha de cabelo com enxova, mas não esqueçam de enchumaçar e recauchutar o pneu. Já foi. Ei, já foi. Acabou. Por meio dessa frase, você acabou de conhecer as regras para o uso do X. Acabou. Acabou. Professor, mas ainda há pouco o senhor me falou de várias regras e não consegui. Pois é. Olha aqui. Ó, você, aluno águia, você, a partir de agora você é um estudante águia. Pense o seguinte, pense nessa frase, tá? Você vai memorizar essa frase, tranquilo? Meditem dessa maneira, com N no final, tá? Regra. Por quê? Porque nós queremos fazer de tudo para você ter informação. Qualquer macete, qualquer bizu, tá? Porque você vai precisar disso para no dia da prova você tem que saber, tá certo? Então nós queremos fazer de tudo para você saber, seja lá por qual caminho for. E nós sempre procuramos o caminho mais curto para você, tá certo? Então veja só, memorize a frase, o uso do X é ortografia, o uso do X, ortografia e acentuação perpassa todos os conteúdos, tudo, interpretação de texto, tudo, tá? Você tem que passar por ortografia, tá bom? E acentuação, tranquilo? Então meditem dessa maneira, sem encharcar a mecha de cabelo com enxova, né? Ninguém quer sujar o cabelo de peixe, enxova. Mas não esqueçam de enchumaçar e recauchutar o pneu. Memorizou essa frase? Pronto, já foi. Já foi a regra do X. Professor, como assim? Já foi. Aqui é a águia, já foi a regra do X. Como assim? Não entendi. Agora vem comigo. Agora você... Memorizei a frase, professor. Memorizou? Tudo bem. Agora vem comigo. Dividam, meditem, você vai usar X depois de ME. Não sabe aquelas regras que eu te mostrei ainda há pouco? Várias regras falando e você tentando memorizar e não memorizou? Pois é, você acabou de memorizar esta frase. Meditem sem encharcar a mecha de cabelo com enxova. Mas não esqueçam de enchumaçar e recauchutar o pneu. Meditem, olha, eu vou usar X depois, ó, eu vou usar X depois de ME, depois de ditongo e depois de EN. Já foi. Professor, e as exceções? As exceções, você falou todas as exceções. Quais são as exceções? Encharcar, mecha de cabelo, enxova, enchumaçar e recauchutar. Você aprendeu as regras e as exceções nessa frase. Gente, agora me fala o seguinte, foi ou não foi? Gente, tudo bem? Tudo bem aí com você? Eu sei que você deve estar, meu Deus do céu, como... Pois é, você está estudando para a prova do TJ. Você está estudando para saber, no dia da prova, saber. Ah, professor, mas no dia a dia eu não vou conseguir falar. Você está estudando, você é estudante, você está estudando para a prova. Então você tem que saber, Língua portuguesa, regras, você tem que internalizar as regras. Então eu sou o teu cupido. Acabou, professor, é só isso. Pô, você tinha tanta raiva da língua portuguesa. Por quê? Porque eu tinha que memorizar várias regras e eu não conseguia. Pois é.
Então, meditem, 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 meditem sem encharcar a mecha de cabelo com enxova. Tudo bem? Mas não esqueçam de enchumaçar e recauchutar o pneu. Todas essas palavras com C, ó aqui, CH. Por quê? Porque todas essas palavras aqui são as exceções do uso do X. Já foi. O uso do X já foi. Já foi. Acabou. 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 Calma, não tem mais. Calma. O uso do X já foi. Agora vem comigo. Eu vou te mostrar o S, né? Professor, o uso do S, tudo bem? O uso do S, tudo bem. O que eu faço? Que são várias regras, eu acabo não gravando. O uso do S, tudo bem. Primeiro, quer dizer que o uso do S é top. Tudo bem? O uso do S é top. Isso que eu tenho para te dizer. O uso do S é top. Tá tranquilo? Top. Tá? Gente, memorize essa frase. Para querer e pôr, sempre S para compor. Para querer e pôr, sempre S para compor. Você acabou de memorizar um dos usos do E. 2, na verdade. Professor, mas aqui, para o verbo querer e pôr, você sempre vai usar S. Para querer e pôr, sempre S para compor. Se é sempre S, não pode usar Z. Por exemplo, ó, puser, repuser, tá? Enfim, outras palavras todas derivadas de querer e por, quisesse, tudo com S. Para querer e por, sempre S para compor. Só que você nem percebeu, você acabou, quando eu falei assim, ó, gente, o uso do S é top, né? Você pensou, deve ser legal. Não, você acabou nessa frase, você acabou de aprender outra regra do uso do S. Pois é, quando eu falei o uso do S é top, eu já estava te mostrando uma regra. Como? Não entendi, professor, vem comigo. O uso do S é top. Por que o uso do S é top? Porque, olha, preste atenção nessa palavrinha top, tá bom? Porque o uso do S é top? Porque você vai usar S em títulos, origem e profissão. Top, já foi. O uso do S é top. Você usará S, na verdade, em título, origem e profissão. Baronesa, um título, né? Origem, é francesa, maranhense, enfim. E profissão, poetisa. Então, o uso do S é top. Tudo bem? Você já sabe que o uso do S é top, né? Professor, se o uso do S é top, me mostra aí pelo menos uma regra aí para eu ter certeza que o uso do S é top. Vamos lá. Para querer e pôr, sempre S para compor. Para querer e pôr, sempre S para compor. Todas palavras derivadas do verbo querer e do verbo pôr, você sempre vai usar S. Então, quando eu falei o uso do S é top, você aprendeu logo uma regra sem nem perceber. Porque é isso que uma águia faz, né? Uma águia, na verdade. O uso do S é top, aprendi. Top, título, origem e profissão. Tudo bem? E para querer e pôr, sempre S para compor. Foi ou não foi? Ei, foi ou não foi? Pois é. Aprendi, você acabou de aprender. E vá logo internalizando isso. Vá logo internalizando e guardando em seu HD, seu HD na pasta de ortografia. Tudo bem? Veja só. Professor, tem mais uma, o uso do G, vamos usar um uso do G, rapidinho o uso do G, aí você pensa assim, ó, pensa na seguinte frase, olha só, pense na seguinte frase, vogais acompanhando o vovô Gil, vogais acompanham o vovô Gil, mas só o ai acompanha a vovó Gen. Que isso? Calma. Presta atenção. Aqui a preocupação é você colocar regra em seu HD. O que se faz? Tudo que é possível. Mas é tudo que é possível. É tudo para você colocar regras em seu HD. Não tem, é melhor ir por esse caminho, memorize isso. Não. Tem que ser uma forma de você memorizar isso, tá bom? Então,
Vogais acompanham o vovô Gil. Gil como? Olha só como eu escrevi o Gil. Vogais acompanham o vovô Gil. Mas só o ai acompanha a vovó G. O que que o senhor quis dizer com isso? Você acabou de aprender duas regras do uso do S. Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Tudo bem? Agora coloquem A acompanhando o Gil. Ágil, égil, ígil, ógil, úgil. Pronto. Em palavras que terminam em ágil, égil, ígil, ógil, úgil, você vai usar o quê? O G. Vogais acompanham o vovô Gil. Mas só o ai acompanha a vovó Gen. Que isso, professor? Tá ficando doido? Desculpa a expressão. Veja só. Coloque um ai antes de Gen. Ugem, agem e Gen. Ferrugem, vertigem, garagem. Águia. Você é um águia agora, tá bom? Já disse que você é águia. Porque águia aprende de outra forma. Águia vê, você está vendo agora por outros óculos. Tudo bem? Então, vogais acompanham o vovô Gil. Então, coloque a vogais antes de Gil. Regra do G. Ágil, égil, ígil, ógil, úgil. Mas só o ai acompanha a vovó Gen. Porque ugem, agem, igem. Regra do G. Sem querer, você já aprendeu a regra do G. Tudo bem aí, gente? Não, está tudo bem ou não? Claro que está tudo bem. Com dicas como essa, você fica logo empolgado. Tá bom? Então, olha só. Professor, ó, você já aprendeu o uso do X e todas as exceções quais são? Vamos recapitular qual foi a frase que eu pedi para você memorizar. Por quê? Porque tem que ter um pouco de esforço também nessa parte, né? Não dá, professor, não tem um método que eu aprendo assim dormindo. Não, aí já é demais. Você está estudando, tem que pagar o preço, né? O que a gente faz? Só diminui o preço. Só diminui esse preço. Só ameniza o peso dessa cruz. É isso que não tem como zerar, né, gente? Aí é demais, tá bom? Então eu pedi para você memorizar em relação aos do X o quê? Seguinte frase. Meditem, dessa maneira, meditem sem encharcar a mecha de cabelo com enxova. Tudo bem? Meditem sem encharcar a mecha de cabelo com enxova. Tudo bem? Mas não esqueçam de enchumaçar e recalchutar o pneu. Tudo certo? Tudo certinho, tudo certinho, tudo certinho. Beleza? E aqui, na verdade, eu posso até... olha só, você pode pensar o seguinte, ó. Quando você enchumaça, recalchuta o pneu, você pensa em que palavrinha? Encher, ó. Então, preste atenção. Prestem atenção. Preste atenção. Então, preste atenção, ó. Quando você pensa em pneu, pensa em encher. Então, já foi aqui essa dica, essa palavrinha que eu esqueci de falar, tudo bem? Então, meditem sem encharcar a mecha de cabelo com enxova. Mas não esqueçam de enchumaçar e recalchutar e encher o pneu. Pronto, coloca bem aqui, para ficar completão. Mas não esqueçam de enchumaçar, recalchutar, né? E encher o pneu. Tudo bem? Aqui você aprendeu todas as regras, ME, ditongo e em, todas as regras para o uso do X, tá bom? Só lembrando, professor, mas eu não lembro o que é o ditongo. Ditongo, quando tem uma vogal e uma semivogal, tudo bem? Quais são as vogais? A, E, I, O, U. Quais são as semivogais? Quais são as semivogais? Não é outra coisa. Alguém ensinou para você o seguinte, alguém disse para você que semivogal, semivogal é só I e U. Dentre as vogais? Não. Agora você é águia. Você trocou aqueles óculos com esse conhecimento, acabou. Quais são as semivogais? Toda e qualquer letra que tem som de I e de U. Pode ser um M, pode ser um Y, tá bom? Então, quando eu tenho uma vogal e uma semivogal, uma vogal e uma semivogal, eu tenho um ditongo. Isso é um ditongo, tá bom? Então, uso do X após ME, após ditongo e após EN. Professor, e as exceções? Meditem sem encharcar a mecha de cabelo com enxova.
Mas não esqueçam de enchumaçar, recalchutar e encher o pneu. Pronto. Todas essas outras são as exceções, tudo bem? Aí eu vim pra cá, pro uso do S. Eu falei, ó, o uso do S é top. Quando eu falei isso, você nem percebeu, mas eu já introduzi uma regra, tá, na sua mente aí. Ó, o uso do S é top. Eu vou usar S com o quê? Título, origem e profissão. Já foi. Professor, o uso do S é top? É. Para querer e por, sempre S para compor. Então, palavras derivadas do verbo querer e de por, sempre você vai usar S em sua composição, tudo bem? Professor, aí teve o quê? Teve o uso do G. Aí eu falei o seguinte, ó. As vogais acompanham o vovô Gil. Dessa maneira, o Gil. Com G-I-O. Mas só o I acompanha a vovó G. Você aprendeu várias regras que para o uso do G, você vai usar G nas palavras que terminam com O. Quais são as vogais? A, Gil. E, Gil. O, Gil. U, A, Gil. E, Gil. I, Gil. O, Gil. U, Gil. Vogais. E só o I acompanha Gen. U, Gen. A, Gen. I, Gen. Foi ou não foi? Então você aprendeu essas regras em relação à ortografia. Por quê? Pô, existem outras, claro. Só que eu estou dando só essa dica para você saber que é possível, ok? Porque você acabou de conhecer o cupido entre você e a língua portuguesa. Professor, professor, agora é o seguinte, ó. Professor, é o seguinte. Acentuação é um negócio, professor. Desde o ensino fundamental, ensino médio, o professor ensinava, eu nunca aprendi. Professor, primeiro, só das paroxítonas são 15 regras. 15 regras. Não tem como eu decorar isso tudo, realmente não tem, tá? Mas o que eu fiz? Professor, qual o caminho? Qual foi o caminho que você usou aí? Qual foi o caminho que você usou para eu aprender, já que você falou de possibilidade, de possível? Claro, nós sempre pensamos nisso, tá bom? O que eu fiz? Eu musicalizei as regras. Aí, porque eu estou empolgado, desculpe aí pela minha empolgação. Eu musicalizei as regras. Olha só, veja só. Primeiro, o que acontece? Em relação à acentuação gráfica, o que acontece em relação à acentuação gráfica? Você tem que pensar primeiro no conceito de oxítona, paroxítona, proparoxítona. Tudo bem? Olha só. É um conceito que parece um conceito básico, mas tem gente que não lembra mais, ok? Não lembra mais. Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Para pensar nesses três conceitos, você vai pensar sempre no final da palavra, tá? Sempre pense no final da palavra, venha do final para o começo, tá? Então você vai pensar na última sílaba, na penúltima sílaba e na antepenúltima. Professor, por que você deu ênfase no té? É porque tem gente, alguns por aí, que não são estudantes águias, eles usam antepenúltima. E ante é diferente de ante. Ante é com E, antes. Ante com I, oposição. Anticristo, anti-inflamatório. Perceberam? Pois é. Então, você vai pensar na última sílaba, você vai pensar na penúltima sílaba e você vai pensar na antepenúltima sílaba. Professor, eu pensei, tudo bem. Agora você vai pensar na tonicidade. Que isso? Simples. É sílaba forte. Tonicidade é sílaba forte. Se a última sílaba for a sílaba forte, se a última for a sílaba forte, eu tenho oxítona. Se a penúltima for a sílaba forte, eu tenho paroxítona. Se a antepenúltima for a sílaba forte, eu tenho proparoxítona. Memorizou isso? Última sílaba forte da palavra, paroxítona. Ou melhor, oxítona. Última sílaba forte, oxítona. Penúltima, paroxítona. Antepenúltima, proparoxítona. Pensei nisso. Você pensou, professor, pensei, já memorizei, já aprendi isso aí, tudo bem. Inclusive eu até sabia, para quem não sabia, né? Professor, já sabia, os outros, eu não sabia, tudo bem, já está tudo alinhado, todo mundo está alinhado nessa questão. Pensei, agora é o seguinte, para cada uma delas existem regras, agora imagine você gravar, vamos lá.
15 regras, vamos lá. 5 de oxítona, 15 de paroxítona. Dá quanto? 15 mais 5? Muito bem. Muito bem. Imagine você gravar 20 regras assim rapidinho. Além de outras coisas mais do que eu fiz, eu gosto de musicalizar as regras. Eu gosto de musicalizar as regras por quê? Porque você aprende por meio de música. Ah, professor, eu acho isso, sei lá, muito... Pois é a maneira que você vai aprender. E tem que aprender através de música, tá? Porque você é um águia, tá certo? Então veja só. Em relação às oxítonas, eu coloquei pra você, ó. Vamos começar pelas oxítonas. É a última. Oxítona, sílaba tônica, é a última sílaba, tá bom? Eu vou acentuar as oxítonas que terminam em que? Pois é, alguém te ensinou, falou assim, ó, A, acompanhado ou não de S, ens também, O, acompanhado ou não de S, blá, blá, blá. Ou seja, você não conseguiu aprender dessa maneira. E assim sucessivamente. Pensa no seguinte, oxítonas, você vai acentuar as oxítonas que terminam em, se for a palavra é oxítona, Então, quais são as... Todas recebem acento? Não. Quais são as oxítonas que recebem acento? Aquelas que terminam em A, AS, ES, OS, ENS. Já foi. A, AS, ES, OS, ENS. Aqui são as oxítonas. Tudo bem? Já foi. Já foi a regra das oxítonas. As que terminam em A, AS, OOS. Ou melhor, A, AS, ES, OOS, ENS. Toda oxítona que terminar em A, AS, ES, OOS, ENS serão acentuadas. Foi ou não foi? Musicalizei as regras. Gente, musicalizando a regra, você aprende, não tem pra onde correr. Ah, mas eu não gosto de música. Pois é, mas você tem que gostar. Por quê? Porque você tem que acertar a questão em sua prova. Tá? Você tem que gostar por isso, tudo bem? Oxítonas que eu acentuo, as que terminam em A, AS, ES, OOS, ENS. A, AS, ES, OOS, ENS. Oxítonas já foi. Professor, tudo bem, isso aí eu até sabia. Mas... as regras das paroxítonas, professor, as regras das paroxítonas são 15 regras, olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 14, 15 regras. Como é que eu faço? Também musicalizei, tá? Aí você tem que se esforçar para aprender a música, né, gente? Porque aí eu já amenizei a situação, eu já melhorei, você ainda quer... Não tem como, tá? Então... você vai se esforçar para aprender essas musiquinhas. Vai cantando no trânsito, cuidado, viu? Vai cantando no banheiro, está ali de boa, vai cantando a música, vai. Então, quando isso, você vai internalizar isso e acabou. Internalizei, internalizou. Então, quando você fazer sua prova e pedir lá a questão, pedir o quê? Pedir questão de acentuação, você já está com a musiquinha toda aqui, ó. Então, questão de acentuação de ortografia, você não vai se preocupar. Ok? Então você vai gastar energia com outras questões, tudo bem? Então, paroxítonas. Você sempre vai pensar no final da palavra, na terminação da palavra. Então, paroxítonas você vai acentuar as que terminam em is, us, uns. Rouxinol, opa, faltou o L aqui, ó. Rouxinol PS. Tudo bem? Ah, mas deixa eu arrumar aqui, gente, ó. Deixa eu arrumar aqui melhor. E L, vou colocar o PS bem aqui. PS. Beleza? E is, us, uns. Rouxinol PS. Rouxinol, professor? Que isso? Pois é. Pense na palavra rouxinol, você vai pensar na palavra rouxinol. Por quê? Porque você tem que pensar nas letras R, X, N, L. Rouxinol. R, X, N, L. É isso, tem que gravar. Então, vamos lá. E is, us, uns. Rouxinol, PS. Ans, de tombo seguido de S ou não. Foi? Ei, menos em segundos,
Em segundos, você memorizou 15 regras em segundos. Vamos lá. E is, us, uns. Roxinol, ps. Ans, ans. Aqui tem um an, gente, é porque eu fiquei apressado. Vamos lá. Ans, ans. De tongos seguidos de S ou não. Tudo certo? De novo. E is, us, uns. Roxinol, ps. Ans, calma. Ans, ans. De tongos seguidos de S ou não. De novo. E is, us, uns. Roxinol, ps. Ans, ans. De tongos seguidos de S ou não. E você vai pegando, vai cantando, vai aprendendo por meio dessa música. E de repente você já sabe, aprendeu sem querer. Querer sem querer não, querendo, né? Então, e is, us, uns. Roxinol, ps. Já sei por que é roxinol, tá? Ans, ans. De tongos seguidos de S ou não. Foi. Mesmo em segundos, 15 regras em segundos. Regras das paroxítonas. Já aprendeu das oxítonas, agora aprendeu das paroxítonas, hein? Musiquinha do tio Jardson pra você. Professor, que bom. Ainda bem que só falta as proparoxítonas, né? Tudo bem. É a mais difícil. Só que não, né, gente? Toda proparoxítona é acentuada. Toda, se for proparoxítona, será acentuada. Então, toda proparox é acentuada. Toda proparox é acentuada. Toda proparox é acentuada. Foi. Acabou. Não, gente, se eu for cantar as músicas, a música da oxítona, das paroxítonas, das proparoxítonas, será que dá um minuto? Acho que não. Em um minuto aprendeu regras das oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, regras gerais, tá? Claro que existem as regras específicas, mas eu estou melhorando, estou facilitando para você, tá? Para você ir gastando menos energia, tá bom? Para os outros conteúdos, tudo bem? Então você acabou de aprender regras das oxítonas, já sei o que é oxítona, regra das paroxítonas e regra das proparoxítonas. Posso recapitular? Posso. E você comigo, todo mundo treinando. Na voz aí, por favor. Tudo bem? A voz aí, todo mundo. Postura para canto, certo? Professor, está aula de português ou de música? É o que pudermos fazer. Vamos lá. Regras das oxítonas. Eu vou acentuar as oxítonas que terminam em A, AS, E, ES. O, OS, em, ENS. Já foi. A, AS, E, ES. O, OS, em, ENS. Já foi. Regra das oxítonas. Professor, as regras das paroxítonas. E is, us, uns. Roxinol, ps. Ans, ans. De tongos seguidos de S ou não. Você já sabe o que é um ditongo. Já expliquei o que é um ditongo. Então esse ditongo, ele pode ser seguido de S ou não. Acabou de aprender as regras das paroxítonas. E as proparoxítonas? Toda proparox é acentuada. Toda proparox é acentuada. Já foi. Regras das oxítonas, regras das paroxítonas e regras das proparoxítonas. Regras gerais. Gente, agora me fale. Será que é diferente ser um aluno normal, né? O normal é diferente de ser um aluno águia? Será que um aluno águia é diferente de um aluno normal? É claro que sim, gente. Acabei de mostrar para você. Claro que sim, tudo bem? Então, você acabou de aprender, tá, as regras das oxítonas, das paroxítonas, das proparoxítonas. E aprendeu também regrinhas do X, do G, do S em ortografia, tá bom? E não esqueça que em ortografia também, gente, você não pode esquecer da seguinte maneira, ó. Outra regra muito tranquila. Em palavras que já têm em sua composição uma determinada letra. As palavras derivadas serão com a mesma letra. Palavras que já têm uma letra em sua composição inicial. Por exemplo, escrever com S. É uma palavra primitiva que é com S. Palavras derivadas também serão com S, tá bom? Regras gerais. Tudo bem? Gente, tudo certo? E agora eu pergunto. Gente, essas dicas que eu acabei de colocar aqui pra você, essas dicas, ajudaram ou não? Claro que ajudaram ou não, sim. Eu quero o que eu quero fazer, o que eu quero mostrar pra você. Que dicas, regras, principalmente as regras, né? As coisas que você
tem mais medo, tá? Aquela parte que você tem que, sabe, fica, como é que eu vou lembrar disso na hora da prova? Isso que eu quero facilitar na sua vida. Facilitando isso, às vezes, mal, você economiza energia para quê? Para os demais conteúdos. Então eu mostrei em poucos minutos para você, porque o nosso tempo é curto, eu mostrei rapidamente para você como é estudar com os águias, como é estudar português como águia. Isso que eu acabei de mostrar para você. Tudo bem, ajudou? Eu acredito que ajudou sim, com certeza. Tudo certo, águias? Já vou chamar vocês de águias, já estou chamando vocês de águia. Presta atenção na seguinte informação. Vamos parar por aqui, tá? A questão da disciplina do conteúdo, mas e desde já eu quero agradecer todas as pessoas que, com os comentários dos vídeos anteriores, tá bom? Muitos comentários, muitas pessoas procurando, enfim, graças a Deus, porque o nosso objetivo, o meu objetivo, o nosso objetivo é o quê? É mostrar para você, passar um conteúdo para você de qualidade, um conteúdo que vai realmente ajudar você, tá bom? Por quê? Porque o nosso objetivo é facilitar a sua vida, tranquilo? E outra coisa interessante, no dia, a turma 2, é claro que é a turma 2, a turma 2, que é turma para ensino médio e superior, turma 2, ensino médio e superior, será aberta. Professor, eu gostaria de... Quando a turma será aberta? Quando a próxima turma será aberta? Pois é, eu vou te dar essa informação agora. A turma 2 será aberta na segunda-feira, dia 22/7. Segunda-feira, dia 22/7, às 9 horas da manhã. Próxima turma, dia 22/7, às 9 horas da manhã. Então você não pode... Corra! Agora eu quero dizer uma coisa pra você. As vagas são limitadas, tá bom, gente? Vagas são limitadas. Então, dia 22/7, às 9 horas da manhã, a turma 2 será aberta. E o carrinho só ficará aberto somente até o dia 29/7. Somente até o dia 29/7 o carrinho ficará aberto. Então, qual o conselho que eu dou pra você? Corra! A gente tá fazendo o que assistindo esse vídeo aí? Corra! Calma, não termine de assistir o vídeo. Então, próxima turma, dia, o quê? 22/7, segunda-feira, às 9 horas da manhã. E essa turma, o carrinho ficará aberto até... O carrinho ficará aberto até quando? 29/7. Então, corra. No próximo vídeo, o professor Carlos, o próximo vídeo, você já conhece o professor Carlos, dará os macetes finais para você. E próximo vídeo, as dicas finais, sabe? Aquele fechando com chave de ouro para a sua aprovação. Próximo vídeo, o professor Carlos dará os macetes finais para você e para a sua aprovação, para lhe ajudar. É isso que eu quero, é isso que nós queremos, a sua aprovação. Tudo bem? E o mais importante, já estava esquecendo, o mais importante de tudo, gente. Isso que eu vou falar, na verdade, é a cereja do bolo. É a cereja que fala, é a cereja do bolo, ó. É a chave, tá? O mais importante de tudo, já estava esquecendo. Não, pensando bem, eu vou deixar para o próximo vídeo. Então, não perca o próximo vídeo. Corra, na verdade, não corra não, espere o próximo vídeo e não perca, que tem uma informação importantíssima no próximo vídeo para você, tá bom? Então, nós vamos aguardar você até o próximo vídeo. Tchau!